Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou começar dando vida a mais uma página do meu livro Cozy Friends, com muita cor e criatividade. Vou usar minhas canetinhas Ohuhu, que são as minhas preferidas. Vou usar também as canetinhas da Creative Expert, que eu também gosto muito. E vou usar também a Posca. E outras que durante o vídeo eu vou mostrando para vocês. Então já pega o café, se acomoda e vem pintar comigo. Não esqueça de curtir, seguir o canal para não perder nenhum pedacinho dessa jornada colorida. Bora começar? A primeira coisa que você deve fazer antes de pintar, não esquecer de colocar a proteção entre a página que você vai pintar, né? Atrás, para não passar para outra página. Às vezes isso acontece, já aconteceu comigo. Então, para começar a pintar, eu vou escolher um cinza bem clarinho. Vou escolher um cinza da Uhuhu. Essa cartelinha aqui são de tons pastéis, mas eu vou escolher um dessa cartela aqui. Eu acho que eu vou usar o BG 041. Vou testar ele numa folhinha antes, para eu ver como que ele vai ficar. Vou pegar essa folhinha branca. Vamos lá, o BG 041. Porque eu quero usar um tom de cinza bem mais clarinho, para poder eu não acontecer o mesmo que aconteceu na outra página. Vamos ver. Acho que esse vai ser perfeito. Eu vou começar, a gente vai começar pintando todo esse lado com o cinza. Nossa, deu uma tremida aí porque eu esbarrei aqui na câmera. Vamos lá. Onde tem a linha marcada, a gente vai usar o cinza. E aí, depois, a gente vai vir com as cores que vai usar no personagem, vai usar por cima do cinza e por fora. Então, tenta não passar, delimitar essa linha, ultrapassar, né, essa linha que a gente fez. Um detalhe, eu amo usar as canetinhas do Uhuhu, para mim ela é uma das melhores, porque ela não mancha, ela é fácil de trabalhar, eu gosto muito de usar essas canetinhas para poder fazer uma pintura perfeita. Os tons são bem bonitos, vou usar com a parte mais grossa para ser um pouco mais rápida, com a parte chanfrada. Os tons delas são bem bonitos, eu gosto muito dos tons, inclusive eu comprei agora os tons pastéis, porque eu gosto muito da cor clarinha, de fazer coisa bem clarinha, bem suave. Então, eu comprei os tons pastéis e eu gostei demais também. Eu já testei outras marcas aqui nos Estados Unidos, que não eram conhecidas, mas que aparentemente pareciam ser boas, mas não gostei. Essa da Creative Expert que eu comprei foi uma bem baratinha. Eu tava numa loja de essas de outlet, e aí tinha ela lá vendendo, e eu acabei comprando. Só que ela mancha muito, tem que ter muito cuidado, porque se ela secar e você for voltar para pintar, ela acaba manchando. Então, eu prefiro usar as da Ohuhu. Aí, eu uso essas da Creative Expert quando é uma coisa assim menor, quando é uma coisa que eu sei que não vai correr o risco de manchar, então eu acabo usando ela. Mas a minha preferida mesmo é sempre a Ohuhu. Eu sei que no Brasil ela é um pouco mais cara, mas eu acho que vale a pena o investimento, porque se você quer fazer um desenho perfeito, um trabalho perfeito, eu acho que vale muito a pena. Mas eu tenho visto muitas pessoas postando sobre umas da Shenhui. Eu ainda não testei, eu já coloquei ela no meu carrinho várias vezes, mas eu ainda não testei ela. As pessoas falam que ela é bem parecida, né, com a Uhuhu, que ela é boa e tal, mas ainda não tive a coragem, né, de testar ela. Eu tô gostando muito dessa da Uhuhu. Aqui nos Estados Unidos, pra gente, o preço dela é mais acessível. Não é assim tão barata, né? Ela é um pouco cara, mas em vista do valor no Brasil, ela tem um preço bom. Mas, como eu ainda, tipo, não é uma coisa assim exorbitante, que não dá pra comprar, eu prefiro então continuar usando ela. Mas eu acho que logo, logo não vou resistir e vou acabar comprando a Shenhui para poder eu testar ela aqui. Gostei bem desse cinza, que ficou bem mais clarinho. O outro que eu usei na cafeteria do Gal Moments, ele ficou muito escuro. Mas foi minha primeira vez, né? A gente vai aprendendo, né? Tá ficando bem bonitinho. Vocês gostam desse livro do Cozy Friends? Cara, eu sou apaixonada nele, eu gosto muito, muito mesmo. Tanto é que eu tenho dois dele. Mas eu ainda só colori um.
Eu comprei 2, mas eu nem sei por quê. Não sei se... Às vezes eu penso, acho que eu vou pintar uma página igual, mas só com a canetinha da Creative Expert para ver a diferença entre a Uhuhu e a Creative Expert. Mas eu acabei não fazendo porque eu acho que eu fico com tanta vontade de pintar tudo que eu acabei não fazendo. Ai, não sei por que eu fiz isso, hein? Tomara que não fique manchado. Eu vou fechar minha canetinha. Agora eu vou começar a pintar essas folhinhas aqui. Eu vou usar a G140, que é o tom pastel da Uhuhu. Vou começar a pintar ela aqui. Eu também já pintei muito desses livrinhos de colorir com lápis de cor. Só que depois que eu descobri as canetinhas, nossa, eu acho que é muito melhor pintar com as canetinhas. O lápis de cor fica bem bonito também, eu gosto bastante, mas as canetinhas hoje são as minhas preferidas, são as que eu mais gosto. Olha, esse verde é bem bonitinho. Eu uso muito também a Posca para fazer detalhes, mas você tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque ela demora um pouquinho para secar, para você não acabar não borrando o seu desenho. Como várias vezes, às vezes eu esqueço e passo a mão em cima e acabo borrando. Ó, então, verde só tem aqui. Para cortina, eu escolhi usar esse B340, que é um tomzinho de lavanda. Eu vou usar ele para fazer a cortina. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Vou tentar seguir. Vamos lá. Como que vocês conheceram o livrinho Cozy Friends? Comenta aí como é que vocês conheceram ele. Eu conheci através da minha filha, porque ela... Na verdade, a gente sempre gostou de pintar, né? Eu já falei isso algumas vezes por aqui. Mas a gente começou... Ela começou a pintar Bob Goods, aí me chamou pra pintar uma cena de Bob Goods, eu pintei e ela falou, ai mãe, seu desenho ficou tão bonito, por que que você não começa a pintar e gravar? Tá bom, aí eu resolvi pintar e gravar, e aí eu falei, ah, vamos comprar alguns livros novos, aí ela entrou comigo na Amazon, e aí ela escolheu, falou, mãe, eu adoro esse aqui, o Close Friends, eu acho que você vai gostar. E aí a gente resolveu comprar e eu amei, então eu conheci através da minha filha, e eu gostei muito do Cozy Friends. Eu adoro pintar ele, eu acho muito fofinho. E o que eu tô apaixonada também no Girl Moments, eu acho muito lindo. Olha como é que fica bonitinho, gente. Eu adorei essa cor que eu escolhi. Tava pensando no azul, mas aí eu olhei na paletinha, né, de cores, e eu gostei. Agora, me diz uma coisa aí, vocês fazem... quando vocês vão escolher a cor, vocês vão pelo feeling? Tipo, eu acho que essa cor aqui vai combinar, ou você vai olhando na paleta para ver exatamente o tom que vai ficar aquela cor, ou você olha assim, tipo, esse azul aqui. Eu testo num papelzinho, eu olho na paleta, vejo qual mais ou menos eu acho que eu vou gostar, e aí eu vou num papelzinho em branco e testo para ver se vai ser essa cor mesmo que eu vou usar. Olha que bonitinho que ficou. Ó, tá vendo? Ó, antes de eu fazer ele, eu vim aqui, dei um risquinho pra ver se era isso mesmo que eu queria. Aí, nesse aqui, eu vou fazer depois uns detalhezinhos nessa cortina pra ela ficar mais bonitinha. Pra parede, eu vou fazer esse R193, que ele é chamado Fruit Pink. É tipo um rosa meio salmão. Eu vou usar ela, eu gosto muito de usar essa cor. Então, vou fazer na parede, vou usar essa cor. Tem uma dúvida, uma pergunta pra vocês, né? Se vocês quiserem responder aí nos comentários. Como que entrou a pintura na vida de vocês? Como que vocês começaram a pintar? Muitas pessoas foram assim, às vezes por causa da pandemia, ou porque estava em crise de ansiedade e resolveu começar a pintar, ou já veio desde a infância. Eu sempre gostei de pintar, então eu sempre pintava. Quando tinha, era aquele jardim secreto de mandalas, eu pintava muito lá no Brasil, eu e minha filha. Minha filha era pequenininha. Aí a gente comprava os livros, eu sempre comprei 2, que eram um para mim e um para ela, e aí a gente pintava juntas. A gente ficava colorindo e nossa, era muito bom. Mas não foi assim por nada assim de ansiedade. Lógico que hoje, que a maioria das pessoas sofrem com ansiedade por causa da correria da vida, como tudo vai tão rápido,
isso me ajuda muito para controlar a minha ansiedade, porque hoje eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu não comecei por conta disso, eu comecei porque eu gostava, sempre gostei de colorir, isso sempre me acalma, é um momento que eu relaxo muito, que tipo, que eu me desligo, sabe, de tudo, eu fico pintando e fico, desligada das coisas que estão acontecendo. Então, por isso que eu sempre pintei, não por causa, assim, de uma necessidade, talvez seja alguma necessidade que eu nem tenha percebido, né, mas aparentemente não, foi mesmo porque eu sempre gostei, por trazer paz, trazer, assim, um relaxamento, por isso que eu comecei. E você começou por quê? Comenta aí, por que que você começou a colorir? Porque hoje, nossa, eu tenho visto tantas pessoas colorindo, tantos artistas, porque as pessoas que estão fazendo, assim, altas técnicas, texturas, coisas incríveis. Eu fico, assim, chocada como que eles têm essa capacidade de criar coisas tão lindas, né? E merece, assim, que a gente dê apoio a essas pessoas, porque eles são verdadeiros artistas. Eles têm feito coisas incríveis, né? Eu adoro assistir os vídeos, eu me inspiro em várias pessoas que eu tenho assistido na internet, porque são incríveis as coisas que eles fazem. E eu tô aprendendo também muitas coisas com eles. Por exemplo, essa técnica da iluminação, se não fosse eu assistir vídeos na internet, as pessoas terem a boa vontade de compartilhar com todo mundo como que eles usaram a técnica, como que eles fizeram, eu não ia ter aprendido, né? Então, assim, é muito legal ver que as pessoas dividem essas experiências, fazem vídeos explicando. Tem pessoas que têm tanta paciência para explicar, que tem uma técnica para explicar tão assim boa que você fica presa ali e aprende a fazer. É muito bom. Ó, a parede já tá pronta. Agora eu tenho que pensar na cor que eu vou fazer o chão. E a cama. Tem que pensar em todas as cores, né? Para pintar os móveis, eu escolhi a Y585, que é um amarelo, meio marrom. E aí eu vou pintar os móveis com ele. Depois que ele seca, o tom fica bem mais bonitinho, né? Porque quando ele tá molhado... Ó, sempre você pinta numa mesma direção, indo e vindo. Nunca tire a caneta do papel, a não ser quando você for para outro desenho. Mas, tipo, por exemplo, nesse aqui, que você tá só pintando essa parte, você continua com a caneta sempre no papel, nunca levanta ela, senão você corre o risco de manchar. Nossa, esse tom do cinza ficou muito bom para fazer essa, esse efeito, né, de luz. Olha como isso é relaxante. O barulhinho da caneta me relaxa. Se subir e descer, ou tirei um pouquinho do papel. É muito bom. A minha filha gosta de colorir também, mas ela não tem tanta paciência, não. Ela começa aí, acho que não tá bom, aí desiste. Vou pintar esse móvelzinho aqui. Vou pintar tudo que for de madeirinha no mesmo tom. Essas portinhas aqui eu tô pensando em fazer ela coloridinha. Alguma cor que combine com o lavanda. Ah, quando eu fui lá embaixo, aí eu tive que voltar, né? Aí, pra não manchar, eu começo do meio. Eu não começo logo onde eu terminei. Eu vou um pouquinho atrás para poder tentar não manchar. Tá vendo como que essas canetinhas o tom é bem bonito? Como é que elas pintam super bem. Você não precisa fazer força para pintar, você vem devagarinho. Agora eu vou vir aqui. Vou voltar e eu volto por cima de onde eu já passei para não borrar. Mas não tem problema se borrar, isso acontece com todo mundo. Às vezes a gente acaba borrando e faz parte, né? Desse universo de quem pinta. Também nem tudo é perfeito, né? Hoje eu acordei, aí eu fui tomar um café da manhã com a minha família. Eles estavam se preparando para sair, porque amanhã é o Dia das Mães, para comprar o presente, meu marido e meus filhos. E aí eu tava fazendo as coisas que eu tinha para fazer lá, coloquei roupa para lavar,
Mas já tava doida pra acabar pra poder vir pintar. E foi até bom, assim, que eu ia estar sozinha, que eu não ia precisar deixar de estar junto com eles, né? Pra estar aqui colorindo. Então, é o momento que eu vou estar aqui sozinha em casa. E eles vão estar na rua, então eu não vou perder nosso tempo de qualidade juntos, né? Porque a gente não pode deixar a família em segundo plano, né? Aqui na minha casa, família, eu acho que em todos os lugares, né? A família é prioridade. Esse marrom ficou bem bonitinho. Às vezes eu erro no marrom, eu coloco ele no papel, tá bom, um marronzinho. Mas aí quando você pinta tudo, fica um marrom assim um pouco escuro. A sorte que a gente tem as canetinhas branca, que ajuda a quebrar um pouco, né? Quando tá muito escuro, eu acho que o branco ajuda bastante a dar uma iluminada quando a cor ficou muito escura. Ficou bem bonitinho. Já pintei a cama, pintei o móvelzinho. Agora eu vou escolher uma corzinha para pintar essa portinha. Agora eu vou vir aqui nessa parte da janela, vou passar mais um pouquinho da mesma cor que eu passei na parede para fazer tipo um sombreado. Vou usar esse aqui para poder eu fazer uma linha direitinho, para eu não... E aí eu espero sempre secar para poder eu vir de novo fazendo o mesmo tom para ficar mais, como se fosse um sombreado. Essa é a mesma cor que eu usei na parede. Vai ficar como se fosse vindo debaixo da janela, uma sombra. E aí, se ficar muito clara, depois eu venho, passo mais um pouquinho, pra tentar escurecer, tá vendo? Eu vou passar um pouquinho mais de rosa aqui, ó, porque tá muito cinza. E eu quero tirar bem esse cinza. Como essa cor é bem clarinha, ela é mais difícil um pouquinho pra esconder o cinza, né? Então, eu vou vir de novo. A gente vai fazendo até ficar perfeito, né? Ficar bem bonito. E sempre, se for pintar novamente, espera secar bem, para não correr o risco de manchar. Tá bem... É tão bom quando... Eu não sei se vocês, quando vocês começam a pintar, se, tipo, vocês têm a sensação de que eu me teletransporto para dentro do desenho. Por exemplo, eu adoro assistir séries na Netflix. Então, essa cena, assim, eu fico pensando, um dia de domingo, chuvoso, todo mundo dentro de casa assistindo uma série na Netflix. E aí, vai fluindo, né, as ideias para você colorir. Tenta sempre colocar o coração, colocar a mente bem concentrada no que você está fazendo. E aí vai fluindo, aí as combinações vêm. Às vezes as pessoas, eu não tenho inspiração. Assiste vídeo, olha no Pinterest. No Pinterest eles sempre dão... Você pode pegar paletas de cores para fazer combinação. Tem muitas coisas que podem te ajudar. No início talvez possa ser difícil, mas depois vai automático. Você começa a ter as ideias, escolher as cores. No início pode ser um pouco difícil, mas tudo é a prática, né? Vou ver depois que clarear como é que vai ficar. Tô muito em dúvida na cor que eu pinto a colcha. Eu acho que eu vou seguir esse azulzinho daqui. Ó, agora que aqui secou, eu vou fazer umas linhas aqui pra ficar bonitinho. Vou fazer tipo um onduladinho, ó. Com a mesma cor que eu usei. Vai ficar mais bonitinho. Eu vou usar esse mesmo tom, esse azul, que é o B250. Vou fazer a colcha e o travesseirinho. Não perder muito o foco nas cores.
Aqui é uma outra almofada. Então, vou passar outra cor nessa almofada. Só no travesseiro, que esses dois que tem a estampa do ossinho. E nessa colcha de baixo que eu vou usar esse azul. Esse azul tá bem bonitinho. Aí, nessa parte aqui também eu vou usar esse azulzinho. Depois eu venho fazendo alguns sombreados, os detalhezinhos, mas eu vou fazer junto com vocês. Pra vocês verem como é que vai ficando bonitinho. Vocês acreditam que eu não tenho régua? Eu improvisei esse coisa aqui vermelhinho. Eu tenho que comprar uma régua. Que vergonha, uma régua tão baratinho, não custa nem $1, alguns centavos. Vou até pedir na Amazon hoje para eu não ficar sem. E eu não sou muito boa trabalhando com régua, não. Hoje até fiz um comentário que eu ouvi num vídeo, uma menina falando a mesma coisa. Que ela não sabe por quê, que mesmo ela usando régua, ela não consegue fazer uma linha tão reta. Eu também não sou muito boa fazendo linhas retas, não. Aí eu preciso de uma régua, principalmente transparente. Porque aí vai ser mais fácil pra mim. Eu ter mais noção de onde eu tô indo. Essa aqui é a outra colcha. Ficou bonitinho. Agora eu vou escolher uma corzinha pra fazer os ossinhos. Vou usar um rosinha bem clarinho. Eu vou usar esse R080. Cadê você? Tá tudo tão misturado aqui. Ah, esse aqui também é bonitinho, 50. Vou usar esse. Gosto muito dessa cor. E050. Tem cores que eu fico tão apaixonada que eu fico usando tanto. Aí, às vezes, eu falo, gente, tem que usar as outras cores, senão eu vou secar essa cor. Eu vou fazer um quadradinho dessa colcha com essa cor também. Depois eu vou vir fazer umas florzinhas, umas bolinhas, alguma coisinha pra ficar bonitinha. Fazer tipo uma colchinha de retalhos, né? Olha como esse tom é bonito, eu acho ele muito lindo. Agora eu vou pintar o chão. Para pintar o chão, eu escolhi o E210, é um tom pastel. Vou começar por aqui. Tá mais clarinho. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Muitas pessoas me perguntam sobre as canetinhas brancas. Eu sei que tem aí no Brasil a canetinha branca da Jelly Roll. Nossa, elas são muito boas. Aqui vende um pacotinho com 3. Aí vem uma 0,5, uma ponta 0,8 e uma 1,0. E eu sei que ela tem no Brasil. Eu acredito que deva vender como aqui também, né? Com três canetinhas. Ela aqui custa $5 com 3, é bem baratinha. No Brasil eu não sei quanto é, mas eu tenho visto muitas pessoas no Brasil usando. Então, fica essa dica para vocês. Se quiserem escolher uma canetinha branca, essa é muito boa. E eu acredito que ela seja um pouco mais barata que a Posca aí no Brasil, né? Porque, nossa, a Posca é muito cara. Eu vi uma técnica, essa técnica que eu aprendi na internet, né? Não fui eu que inventei, primeiro pintando com cinza. E eu vi outra técnica pintando todo o desenho normalmente e depois vindo com cinza mais escuro, onde vai fazer a iluminação. Vou tentar fazer essa técnica também, para ver qual das duas eu vou preferir. Qual que fica mais bonita. Depois eu vou apagar essa linha que eu fiz para não ficar muito feio. Agora eu vou pintar a TV, e para pintar a TV eu escolhi um cinza bem escuro. Vou começar por aqui, que se eu não gostar, ó, muito escuro. Vou deixar só essa linha aqui bem escura e vou escolher um cinza mais clarinho. Esse cinza que eu escolhi foi muito bom, não. Gente, isso acontece, né? A gente escolher uma cor e chegar na hora que você colocar, meu Deus do céu, ficou demais.
essa semana aconteceu uma coisa bem engraçada comigo. Eu fiz a cortina do boxe, aquela cortina transparente, até postei o vídeo aqui, que ficou bem bonitinha. Esse aqui é o BG 090, então vou pegar um cinza mais clarinho, vou pegar esse WG 170. Aí, voltando à cortina, aí eu fiz a cortina de boxe transparente, né, aí me achei, né, falei, ó, sei fazer, né, transparente, né, vi a técnica, aprendi. Aí, ó, agora eu tô usando os WG 170. Aí, falei, agora eu vou fazer uma capa de chuva. Aí, escolhi um desenhozinho do Little Friends, que é bem bonitinho. Aí, fui fazer a capinha de chuva numa vaquinha. Nossa, a cabeça da vaca era grande. Eu falei, eu não vou fazer uma capa de chuva, o capuz, né, da capa bem grande, porque vai ficar um cabeção, vai ficar horrível. Vou fazer como se tivesse, tipo, um lugarzinho para as orelhinhas ficar de fora, o chifre. Ai, meu Deus do céu, a técnica foi perfeita, dá a sensação da transparência, mas a capa ficou horrorosa na cabeça do bichinho. Meu Deus do céu, toda me achando, né? Vou arrasar na capa de chuva, aprendi a fazer transparência. Ah, mas acontece. Mesmo assim, eu postei ele falando, ó, achei que eu ia arrasar, mas não deu certo, não. A culpa não foi totalmente minha, não. Foi da vaquinha que fizeram uma vaquinha cabeçuda. Eu devia ter escolhido pra fazer em outro bichinho, né? Que tivesse uma cabecinha menorzinha. Mas ficou bonitinho, fora isso, né? Fora o erro da... Ah, vou pintar a vitrola da mesma cor. O erro da capinha. Ficou bonitinho. A maioria dos desenhos deles tem disco de vinil, né? Então eu lembro da época que tinha disco de vinil. Hoje eles estão tendo de novo, mas não é tanto quanto antigamente, né? Que antigamente era só o vinil, depois veio o CD. É isso, falar sobre vinil e entrega a nossa idade, né? Eu tinha muito na minha casa, ainda mais meu pai trabalhava com música. A gente tinha muito disco de vinil, meu pai trazia muitos discos. Trabalhava com vários cantores bem famosos no Brasil. E a gente tinha vários. O disco eu vou passar um cinza mais clarinho, pra não ficar muito igual o cinza da vitrola. Podia ter feito a vitrola coloridinha, né? Aqui tem tanta vitrola bonitinha, tipo retrô, coloridinha. Esses risquinhos aqui também da mesma cor. Passar um vermelhinho aqui nesse meiozinho. Se tem mais alguma coisa que eu posso fazer... Ah, vou fazer esse pacotinho de chips vermelhinho aqui em cima. Eu gosto desse tom de vermelho, ele é forte, mas eu acho ele bem bonitinho. Vou fazer os chips bem... um amarelo mais pro marronzinho. Quase um Doritos. Eu adoro Doritos. Faz mal pra caramba, né? Mas eu adoro. Pipoquinha, vou usar um amarelo mais clarinho. Vou usar um vermelhinho mais clarinho para esse pacotinho de batatinha, de chips. Deixa eu ver se esse vai ficar clarinho. R393. Ele tá falando que é um pink. Esse é um vermelhinho mais clarinho. Vou usar ele. Vai ficar muito vermelhão igual lá em cima. Ó, esse tom de vermelho também é bem bonitinho. Gostei dele. Eu já contei a coisa engraçada que aconteceu comigo. Agora comente aí o que já aconteceu de engraçado pra vocês, que vocês iam fazer no desenho, achou que ia arrasar e deu ruim. Isso acontece. Acontece, é normal. E a gente ainda vai errar muito. E é perfeito, né? Continuar aqui pra tentar não manchar. Depois eu tenho que fazer os sombreados. Eu vou até separar. Opa, separar essa cor aqui pra eu fazer o sombreado, pra não esquecer qual foi.
Esse tapetinho eu vou fazer com amarelo Y494 para dar uma quebrada um pouco nos tons, ficar mais clarinho. Vou fazer com a ponta chanfrada, com a mais grossinha, para ser um pouco mais rápido. Quando é mais compridinho assim, dá pra fazer. E fazendo com a mesma técnica. Ai, gente, eu fico pensando assim, não sei vocês. Eu tenho o meu cantinho aqui de colorir, mas aqui onde eu moro na Flórida, né? Então a praia é deliciosa, é linda. E aí eu fico pensando em um dia fazer meus desenhos, colorir um pouquinho na praia. Ainda não tive essa coragem não, mas eu fico com vontade. Ou então quando a gente for para nossas férias de inverno, que a gente vai sempre pra neve, eu colori na cabana, olhando aquela neve branquinha lá fora. Eu tô pensando até em deixar os de Natal para eu pintar nessa época, para eu ter a inspiração, né, das montanhas, dos pinheiros congeladinhos. O que vocês acham? Vocês também têm isso? Ficam com vontade de colorir em algum lugar ao ar livre para pegar a inspiração daquele ambiente? Eu gosto muito disso. Tenho pensado nisso. Aqui na minha casa, no meu condomínio, tem um lago aqui nos fundos da minha casa. E eu já colori várias vezes ali. Nossa, e foi assim, inspirador. Qualquer dia eu vou colorir de novo e vou filmar, pegando eu colorindo com o lago, pra vocês verem como que é gostoso. O lago é delicioso, cheio de patinho. Muito bonitinho. Esse amarelo ficou bem, cheguei. Vou fazer uns... tipo um felpudinho nele, para ficar mais bonitinho. Está bem bonitinho. Tô pintando ele, mas já tô com a cabeça querendo pintar os personagens. Tô pintando a ponta de maneira diferente. Não tô pintando com ela deitada, porque essa é a grossinha, pra não ficar ruim. Vou colocar um verdinho aqui também nessa mantinha. Fazer um tomzinho bem pastel. Esse é o G220, é o Lime Green. Vou passar o verde, vou tentar fazer umas linhas de outra cor. Eu gosto muito dos tons pastéis. Às vezes dá vontade de pintar só com tons pastéis. Eu fiz um desenho só com tons pastéis, ficou bem bonitinho. Esse aqui eu vou pintar com E090. E vou fazer umas bolinhas com um blend. Vai ficar bem bonitinho. Eu adoro esse tomzinho. Aí, com a pontinha do blend, a gente vai fazer as bolinhas. Vou ensinar pra você bem fácil. Oh, desculpa pelo barulho, mas tá... Minha filha acabou de chegar em casa, mas tá me mandando mensagem. Oh, my gosh. Deixa eu responder a ela aqui. Vou continuar aqui. Oh, my gosh. Minha filha respondendo a mensagem. Tive que pausar o vídeo para responder ela. Oh my gosh. Deixa eu ver o que que ela quer. Ok. Ah, ela quer saber se ela e a amiga dela podem brincar aqui. Sim. Sempre prefiro que as filhas as amigas da minha filha venham sempre aqui para casa. Porque... Que horas? Porque eu prefiro elas aqui do que eu tô vendo, né? Meu filho também. Sempre prefiro que os amigos dele venham pra cá, mas agora ele tem 17 anos. Aí eles saem pra fazer trilha de moto
E aí eu não tenho mais como manter muito ele aqui em casa, né, com os amigos, mas faz parte. Agora eu vou usar o blend. Lembrando que o blend é a mesma coisa, ele vem em todos eles. Qualquer canetinha que você comprar, ó, tem o blend. Que é o 0. As 3 tem aqui. Vou usar qualquer um. Vou usar com essa pontinha aqui, com a pontinha fine, que vai ser melhor para eu fazer as bolinhas. Vamos lá. Ó, você começa só ir fazendo assim, ó. Eu resolvi mudar aqui o abajur. Vou botar uma cor mais viva. Mas tô em dúvida de qual cor. Ai, seria bom se vocês pudessem me ajudar, hein? Se eu vou botar um amarelo, bem amarelo. Vou quebrar um pouco. Vou usar esse 102 da Creative Expert. Bom, eu tava aqui fazendo vídeo, não sei se vocês ouviram minha filha me chamar. Eu fui lá embaixo pra começar a ganhar meus presentes de Dia das Mães. Ela me deu umas flores tão lindas. Vou aproveitar e vou usar esse amarelinho aqui também. E aqui também, esses livros. Vou escolher outras cores pra... Esse aqui é um meio bem clarinho, 489 da Creative Expert. Tipo um salmãozinho. Vou passar um marronzinho ali dentro, porque vou passar esse clarinho aqui. Faltou um pouquinho. Pra coelhinha, eu vou usar esse CG 020, que é bem clarinho. Depois ele vai ficar bem mais clarinho. Espero, porque aqui no papel, olha aqui como é que ele ficou. É esse aqui, ó. Vamos ver, mas eu gostei desse cinza. Mesmo que ele não clareie mais, eu achei ele bonitinho. Bonitinho. Me conta aí, vocês se sentem mais relaxados quando estão colorindo? Ou ficam estressados por não saber o que vai fazer, que cor que vai pintar? Com vontade de terminar logo? Ou fica com medo de algo dar errado? Me conta aí, como é que vocês se sentem quando vocês estão colorindo? Será que eles estão assistindo um filme de terror? Porque essa coelhinha parece estar um pouquinho com as mãos assim no rostinho. O filme que eles devem estar assistindo. Vocês gostam de assistir filme também comendo pipoca? Então, chegamos ao final de mais uma pintura. Eu fiz mais uns detalhes em branco, fiz uns detalhes em branco aqui. Eu gosto sempre de finalizar com branco, como eu já falei, isso aí é pra quem gosta, né? Eu gostei muito, no início, quando eu fiz essa coelhinha, eu queria um cinza mais claro, achei que não ia ficar bom, mas depois eu achei que combinou bem os 3 personagens. Não gostei daqui que acabou manchando, não sei por que manchou. Eu gostei da sensação de luz, só que eu achei que poderia ter sido um pouco mais forte, porque eu testei o cinza mais claro, mas mesmo assim dá pra você ver que eles estão vendo a televisão. Eu gostei desse tom do azul, achei a princípio que tinha ficado muito escuro, mas eu gostei. Então, comenta aí o que você achou dessa página, se você gostou, dá a sua opinião. E você tem esse livro, qual página você já pintou? Comenta comigo aí, compartilha comigo qual página você já pintou. Se você gostou de passar esse tempinho comigo aqui, curte, comente aqui embaixo e segue o canal para mais vídeos relaxantes e coloridos como esse aqui. Até a próxima, tchau!